Olá, boa noite. Oi, Ana Paula. Aparece uma mensagem aí para você entrar na conversa. Vê se apareceu. Isso. Boa noite, boa noite. Hoje a gente está entrando mais no mês de julho, né? Na Oi, live. Ana Paula, bom ter você aqui. É, igual. Estou muito ai, feliz de eu participar. estou feliz de você ter aceitado, né? Depois de muitas investidas, muito namoro, enfim, Tímida. você aceitou. Ah, até parece. Então, assim, hoje a gente dá cursos, eu, mais a Tatiana Brandes, então a gente tem feito, todas as semanas a gente tem oferecido vários assuntos diferentes, com temáticas diferentes. Ontem a gente teve uma live super bacana, né, sobre a terapia prânica também, Ah, que eu também não conhecia, né, passei a conhecer, achei super interessante. E dentro da parte de nutrição, a gente tem uma gama de coisas para trabalhar. Então, a gente tem uma gama também de profissionais excelentes que podem estar aqui. E eu convidei hoje a professora Ana Paula para poder falar para a gente sobre a gestão de qualidade. Existe uma grande diferença entre gestão de qualidade dentro de várias profissões. E dentro da nutrição não é diferente. No entanto, existem vários problemas, né, que os profissionais, quando trabalham nessa parte, enfrentam, por questão de conhecimento, mudança na legislação, então uma série de normas que precisam ser adequadas de acordo com a que a vigilância sanitária exige, outras a gente precisa também agradar o cliente, a gente precisa aprender a trabalhar, a orientar, a treinar a equipe, né, de trabalho. Então, ninguém melhor do que a professora Ana Paula Caetano, que ela é professora do curso de nutrição lá no Unifoa, na disciplina de técnica dietética, né, Ana Paula? as técnicas de dietética, a UAN1, A UAN, que é a disciplina relacionada a esse tema de hoje. Oi, isso. Lucas. Ai, lindo. E educação nutricional. E falta uma. É a nutrição e dietética do adulto. Isso. Quando eu estudei com você, você deu aula para mim de educação nutricional. Não foi muito bacana. E assim, confiando assim, em todo o seu conhecimento, assim, eu vejo que tem muitos elogios a seu respeito. Você também já trabalhou na parte de UAN, né, na parte de Já. unidade de alimentação e nutrição. É, Então, eu mas o tenho campo muito mudou seu. muito, né? Mudou muito, mas assim, a legislação mudou também, né? Mas isso é o que você ensina, então eu passo a palavra para você, tá? Pode começar. É um tema que me agrada muito, falar de qualidade, gestão de qualidade em nuance, porque é, a gente precisa ir beber da fonte dos autores da administração para falar desse tema. Tanto é que não existe um curso específico, né, de gestão de qualidade em unidade de alimentação e nutrição. Geralmente, a formação nessa área ela está ligada à gestão, né, ou à administração. O MBA de gestão empresarial, as pós-graduações de gestão e qualidade em serviços de alimentação, mas especificamente a qualidade ela não, você não encontra. Ela deve ser uma linha de pesquisa desses cursos, né? Porque são cursos de lato sensu, são cursos de pós-graduação, e você desenvolve trabalhos, né, para obtenção do grau, e aí provavelmente há linhas de pesquisas voltadas para a qualidade. E é essencial, ela é determinante do trabalho do nutricionista no serviço de alimentação, né? Então, o conceito de qualidade ele passa justamente pela
a determinação, assim, a história, né? Você conseguir é, transformar em um valor simbólico permanente a qualidade da empresa ou do seu produto. Você transformar aquilo em algo com um valor agregado historicamente determinado, algo que entra para o dia a dia das pessoas de maneira tão natural que a pessoa não consegue sequer substituir aquilo por um concorrente, porque a qualidade do seu produto, ou da sua equipe, ou do serviço que você se presta a fazer é historicamente uma unanimidade. Então, as empresas que conseguiram fazer isso com seus produtos foram as que tiveram um grande êxito na gestão de qualidade. Conseguiram transformar, né, o seu produto em algo historicamente determinado, né, com propriedade, com atributo, né, que faz daquele produto algo que é o líder de mercado, é o consenso naquela área. Então, esse é o ponto de partida, né, da gestão de qualidade em nuance. E ela necessita de alguns pré-requisitos. O primeiro deles é a organização. Tanto a organização da empresa quanto a organização da equipe, porque a organização atualmente ela se faz de forma em redes conectadas com valor agregado. O que é esse valor agregado? Oi, Glória, saudade também. O que é esse valor agregado? É, não só assim, rede de parceiros, né? E aí a gente falando assim das conexões externas que as organizações, que as empresas vão ter, como os fornecedores, bancos de alimentos, ONGs, né? Porque agora com a mudança da legislação, isso eu acredito que essa seja uma conexão que vá se consolidando gradativamente, no sentido de se evitar o desperdício. Meu primo, oi, Léo, no sentido de se evitar o desperdício, principalmente de sobras limpas, né? E tem toda essa discussão da fome, da segurança alimentar, e eu acredito na responsabilidade social das UPRs nesse sentido. É, quanto nos departamentos dentro da própria empresa, que aquele valor hierárquico e linear está cada vez mais caindo, e a tendência atual é mesmo dessa formação em redes. Então, esse é um aspecto e um pré-requisito para que haja qualidade. A segunda é a missão da empresa. Essa missão, ela precisa ser entronizada, ela precisa estar muito arraigada em todas as linhas de produções, né? Todo o operacional, toda a equipe precisa respirar essa missão e trabalhar imbuída desse intuito de consolidar essa missão. Ela precisa ser relacionada com a criação de mudanças de valor agregado. Então, novamente, esse valor agregado se referindo aí à responsabilidade social, à sustentabilidade, à segurança alimentar, que são conceitos que muitas vezes as UANs têm perdido, porque o gestor, o nutricionista, é levado por aquele dia a dia intenso, né, que é mesmo da UAN, e não consegue desenvolver esses aspectos sociais que são inerentes às nossas atribuições como profissional de saúde e as representações simbólicas do alimento, da comida, né, e de todas essas questões relacionadas à segurança alimentar. Então, a missão das UPRs e das UANs precisam passar. Na verdade, elas se transformam em UANs na medida em que há o nutricionista mesmo desempenhando essa missão
né, com relação a esse valor agregado. Com relação aos mercados também, um pré-requisito para a qualidade é o mercado, é você olhar para o mercado e compreender o mercado que você se presta a atender, principalmente no caso das nuances comerciais, é, onde muitas vezes elas fazem parte de uma rede, né, de vários restaurantes que têm a mesma marca, e aí várias regiões do país, e até com um mercado globalizado. E aí a gente pensa logo na gastronomia e nos grandes chefes, que acabam tendo a sua linha própria de qualidade, né? E como não pensar no Guia Michelin falando disso, quando ele simboliza exatamente isso, né? Não tanto pelos critérios que eles usam para se buscar qualidade e a obtenção da estrelinha, né, dourada, mas com relação a esse poder temporal que o Guia Michelin representa, né? É como o Oscar, né, no mundo do cinema. Então, né, esse atributo é que precisa ser perseguido, né, o tempo todo. A vantagem competitiva já foi o custo, hoje é o tempo. O tempo operacional, oi Letícia, o tempo operacional que é cada vez. Porque o tempo ele também está relacionado ao dinheiro, ao custo. E finalmente as organizações entenderam que muito mais do que você perseguir o custo, você melhora o seu custo racionalizando o tempo operacional em detrimento da produtividade, né? Você produzir mais em menor tempo. E o mercado de maquinário, né, de equipamentos, vem cada vez mais se preparando para isso. Eu estive há 2 anos com a Camila e com 2 turmas lá do curso na FISPAL, em São Paulo, e os equipamentos eles são todos voltados justamente para essa racionalização do tempo, aumento da produtividade com menor tempo. Então você vê equipamentos que fabricam vários discos de pizza em minutos, 1.000 salgadinhos em questão de minutos. Então isso é uma resposta do mercado de equipamentos a essa demanda, né, essa demanda do mercado das UPRs, né? E aí isso eu fico brincando entre o UAN e o UPR porque não tem como eu falar só de UANs, né? As UPRs também fazem parte e algumas delas são exemplos de qualidade que a gente não pode ignorar, né? E aí esse tempo já está relacionado à tecnologia, que é outro pré-requisito importante para a qualidade. Ela é uma ferramenta para o desenvolvimento dessa colaboração. O processo de trabalho também é um pré-requisito importante, porque as equipes elas devem ser equipes de trabalho interfuncionais. A hierarquia cai e você transforma a organização em redes. E assim é interessante de ver isso, isso modificando, né, as unidades, as várias unidades. Eu acredito que isso seja muito mais relacionado ao trabalho de um supervisor de área, por exemplo, que supervisiona várias UANs numa determinada região. Ele vai ter essa missão específica de transformar, né, e de criar essa rede interfuncional. A Cozinha Zero está comentando aqui que a realidade dentro de um One, na grande maioria das vezes, é bem longe do que gostaríamos, né? Os funcionários desmotivados, desqualificados, cada dia mais a empresa buscando reduzir os gastos, né? Sim, infelizmente. É, sem investir em inovações, eu concordo. Quando as empresas de alimentação vão despertar para essa nova realidade? Isso é um paradigma do século XXI, de acordo com os autores.
Mas a realidade ainda está sendo de chegar nesse paradigma. As empresas ainda não conseguiram ter esse clique, né, de que a produtividade, a satisfação do cliente só vai, de fato, acontecer quando as equipes estiverem unidas no sentido de obter essa qualidade, né, robusta, de fato. É, que é o que acontece em restaurantes de à la carte, de alta categoria, quando eles tentam buscar a estrela Michelin. A equipe toda tem que ser treinada. Toda a equipe. Aliás, em qualquer necessidade de qualquer one, toda a equipe precisa ser treinada. O O líder treinamento também é tem uma uma influência forma muito de grande, né, motivar. Ana Paula? Oi? O líder, né, no caso, o supervisor, ele tem uma grande responsabilidade disso, que a Exatamente. função dele está fazendo, buscando essa motivação da equipe, porque isso Exatamente. vai trazer o padrão de qualidade. A liderança também é um dos pré-requisitos e a tendência dela é mudar de autocrática para inspiradora. Os líderes precisam mudar o seu perfil, né? Precisam trabalhar a sua própria inteligência emocional e a inteligência emocional da sua equipe. Eu acho que inteligência emocional é o primeiro passo para esse tipo de trabalho em parcerias, de rede, que é o que vem se preconizando para o novo século, né, para o século XXI, porque o modelo antigo era do século XX. E motivar essa força de trabalho para que ela seja heterogênea e diversificada. Talvez os funcionários estejam desmotivados e desqualificados justamente porque falta essa heterogeneidade nas equipes, essa diversificação nas equipes. É, e além do treinamento, das capacitações mesmo, né? Para que a equipe esteja falando a mesma língua do seu líder, no sentido de busca de qualidade. Uhum. Quando a gente faz o treinamento de equipe, eu já fiz muito disso, a gente observa, né? Acredito que todo mundo que trabalha dentro dessa área a grande descaso que uma boa parte dos funcionários tem, né, em relação ao treinamento que precisa ser frequente, né? Sim. Então, no caso, o líder precisa ter uma habilidade para poder apresentar de formas que sejam acessíveis, né, que sejam interessantes para que o funcionário atente para aquilo ali e reproduza, né, aquela informação que está sendo passada. E por isso que eu sempre foco assim que a liderança, né, no caso, né, o gestor de qualidade, supervisão, ela tem ela é uma força motriz, né, dentro da unidade, que Sim. vai fazer com que aqueles funcionários que eles se interessem e que eles busquem, né, a cada dia a melhora, né, a melhoria, né, nos resultados, que é isso que todo mundo deseja. E a graduação não prepara vocês para isso. Não, Nós, né? Nós não fomos preparados para isso na não. graduação, para ser líderes. No máximo, o que eu consigo fazer, o que eu tenho tempo de fazer, é despertar essa reflexão, né? Porque fazer o aluno parar para pensar, principalmente com o perfil do aluno atual nos cursos de nutrição, né? Nós temos um novo perfil chegando nos cursos e a área de administração de unidades de alimentação e nutrição muitas vezes eles só vão tomar conhecimento dessa área lá dentro do curso. Né? Eles vão achando que é um outro tipo de formação. Isso atualmente, né? E, de repente, Ah, se depara com técnica dietética e com a UAN, né? E exatamente. toma aquele E a gente susto. não vai precisar mais, mas vai lá e busca. É muito importante também, depois de formado, de fazer um curso de gestão É. de pessoas, né? Então, uma graduação, Principalmente se estiver trabalhando nessa área, né? trabalhar nessa área precisa obrigatoriamente ter um curso de gestão. Algumas pessoas têm essa habilidade inata, outras não. Outras precisam aplicar novas técnicas e até mesmo para poder fazer, você aprende novas ferramentas que você consegue aplicar
com sucesso dentro da unidade. Exatamente. A gestão de pessoas, ela é mais ampla. Ela não se refere somente aos funcionários. Isso, Ela inclui também os clientes, né, ou usuários, ou o comensal, como a gente costuma chamar. Ela isso. inclui também é, fornecedores, parceiros externos da UAN, estagiários. Quem imagina durante a graduação que vai gerir equipes de estagiários depois de formado, né? Outros nutricionistas em formação. Ninguém para pensar nisso, né? E até por estar na docência, já há alguns anos, eu já vi preceptores de estágio assustados com o fato de receber estagiários, né? Com dificuldade, né? Fugindo dos estagiários. Alguns recusam, né? Muitos Exatamente. recusam. Que tem dificuldade de se ver como gestor daquele indivíduo que está lá para aprender com ele. Então, ela é mais ampla, mas com certeza uma fatia importante é relacionada aos funcionários, sim, e eles são determinantes, eles são essenciais para se alcançar a qualidade plena. Exatamente. Então, assim, você tem que buscar, como você mesmo disse, que mudou muito o perfil, né, no caso do líder. Então, Sim, muitas vezes no passado era tudo com muito, eram somente ordens, mais ordens. Hoje não. Hoje você busca conhecer mais. É obrigatório que você conheça a equipe, né, que você conheça bem a função que você executa, quais são as metas que você quer alcançar e que você consiga trazer, sensibilizar o funcionário, né, da sua equipe para que ele colabore, porque você não vai andar sozinho, você precisa andar junto com eles, e eles precisam entender que que aquelas orientações que são dadas, a gente não tira da nossa cabeça, não é mesmo? exatamente. O que baseia, né, a gestão da qualidade são três conceitos: é, eficiência, efetividade e eficácia. A gente usa amplamente essas palavras, Sim, né, em textos ou na nossa fala e não para pensar na diferença entre eles, no significado de cada um desses conceitos e nas interrelações entre eles. Então, o que é a eficiência? A eficiência ela está ligada com o maior rendimento com menos custos, com menor custos. Ela está relacionada a processos internos e com a melhoria da sua produtividade. Então, são três tipos de eficiência. Você tem a eficiência temporal, que é justamente você conseguir produzir mais em menos tempo. Você conseguir encurtar uma cadeia produtora, um processo de produção, utilizando menor quantidade de recursos. Você tem a eficiência material, que é a segunda, que está relacionada a esses custos que você busca reduzir, que são recursos humanos, materiais, financeiros e os gêneros alimentícios. Você obter maior produção e um produto final de qualidade com a redução dessa eficiência material. E a eficiência espacial, que tem a ver com além do espaço e da racionalidade, né, os fluxos, como a organização da UAN para que você obtenha, para que você consiga organizar e, de fato, chegar a essa melhoria da produtividade com menos custos. Então, são questões operacionais e internas. Isso se refere à eficiência. Já a efetividade, não. A efetividade, ela é a capacidade de organizar essa produção de maneira real e legítima. Então, ela está relacionada com questões estratégicas.
ela se refere aos objetivos. E quando você consegue atingir, obter o resultado concreto desses objetivos, a sua equipe foi efetiva, né? Você obteve efetividade. Então, você pode ser eficaz e não ser efetiva, mas para você ter efetividade, você foi eficaz. A sua equipe foi eficaz lá atrás. Percebe? Então, a efetividade ela também pode ser temporal, material e espacial. O tempo que você vai levar para obter os seus resultados concretos, a racionalização dos materiais e a espacial, a efetividade espacial, que é a minha queridinha, que se refere à sustentabilidade, à responsabilidade social da UAM. A busca da qualidade sem perder de vista a responsabilidade social. A segurança, as questões relacionadas ao tipo de lixo que você produz, a segurança alimentar, o impacto ambiental que a UAM tem, que toda UPR tem. E, finalmente, a eficácia, que é o fim. A eficácia é quando você focou nesses aspectos todos e você tornou a sua marca um paradigma. A eficácia, quando ela é atingida, você de fato obteve a satisfação do seu cliente e você atingiu o conceito de qualidade na sua totalidade, né? Ela até transcende um pouco o conceito de qualidade, que eu não quero citar algumas marcas, né? Mas assim, são coisas tem até fora da área de alimentação. É o controle remoto da televisão, é o frost free da geladeira, sabe? Coisas que entraram para o nosso dia a dia e que se tornaram essenciais no nosso cotidiano. Esse tipo esse tipo de produto são considerados os eficazes, né? Então, a gente tenta trazer esse conceito e essa eficácia para a área e para a sua equipe e para a área de alimentação para a coletividade. Então, a base, né, da busca da qualidade é esse tripé, né? Eficiência, efetividade e eficácia. A eficácia, que na verdade é a meta, né? Que as Sim. pessoas buscam, desculpa, as pessoas não, né? Que o gestor busca, né? Conseguir. E cada dia que passa a exigência aumenta mais, né, Ana Paula? Sim. Dentro Porque o consumidor, ele não quer só. A gente tem o senso comum de que o consumidor quer sabor, né? Quer higiene com baixo custo. Mas não é só isso. O perfil atual do consumidor ele transcende muito a isso. O consumidor ele quer acessibilidade. Você já olhou para a sua UAN e perguntou se um cadeirante consegue ter acesso à sua UAN ou a alguma UPR? Você entra numa UPR como cliente para fazer uma refeição e olha se ela tem acessibilidade para cadeirantes, para deficientes visuais. Um vegetariano, ele não quer só ir num restaurante temático vegetariano, ele quer sair com os amigos dele que são onívoros e ter opções vegetarianas num restaurante comum, com a turma de amigos dele. É, a gente usa muito, né, essa classificação de ones, né, e as temáticas são interessantes. Só que cada vez mais o consumidor quer encontrar variedade de preparações e de alimentos dentro de um mesmo estabelecimento, percebe? Então, isso tudo influencia, isso tem a ver com o perfil do consumidor atual e influencia na qualidade no que a gente precisa perseguir com a nossa equipe. E a padronização é o ponto-chave, né, Ana Paula? Também não quero citar rede de fast food famosa, mas a verdade é que ela é um exemplo de padronização, porque em qualquer lugar do mundo que você entre, você vai comer o lanche, ou assim, existem os regionalismos, né, e ele tenta, né, seguir,
mas eu mesma, né, há alguns anos atrás, já me senti em viagens seguras quando vi a arcada amarela lá, porque eu tô salva, já tenho o que eu comer aqui em viagem, porque você não sabe o que vai encontrar, onde vai comer, e isso é um exemplo de padronização, né? Ele é uma UPR, né? Não tem a segurança nutricional que a gente persegue nas nossas UANs, mas a gente tem que admitir que é um exemplo de padronização. É, esse esquema da eficiência, efetividade e eficácia, ela também fala do desperdício, né? Principalmente na eficiência, com relação aos recursos materiais, a eficiência material. É, você reduzir, melhorar também o desperdício do seu processo produtivo. No fator de correção, no per capita, na porção. O nutricionista ele cai muito nesse mercado e esquece desses conceitos básicos da técnica dietética que são determinantes para a qualidade também, para você reduzir o desperdício da sua unidade. E que precisam ser perseguidos também, né, pelas organizações de uma maneira geral. Porque o desperdício é uma falta de qualidade, né? Então, a Sim, partir do momento em que você tem o desperdício, que você gera prejuízo, né? Então está havendo alguma falha nessa cadeia, né, de processo. exatamente. E a gestão e essa gestão, no caso do o fluxo, o que você acha assim, em relação ao fluxo, né? Do que é é, um grande desafio, na verdade, que os profissionais têm dentro da UAM é essa otimização do fluxo de trabalho. Eu considero que assim, a partir do momento em que a gente tem que a gente tem uma linha, né, de trabalho, o fluxo, no caso, a padronização, o POP, eu acho que a gente consegue mais facilmente conseguir alcançar a nossa meta. Com Então, assim, a certeza. eficiência se torna mais visível, se torna assim, dá o resultado que a gente espera. Mas a grande dificuldade que algumas pessoas têm no desenvolvimento de fluxos é muito grande. Eu observo muito isso. A dificuldade é grande porque as UANs, de uma maneira geral, são mal planejadas, né? O erro acontece lá atrás, na planta baixa, no layout, quando a gente estuda a UAN 1, né? No início mesmo, né? Aquela parte toda de planejamento físico-funcional de UANs, a gente entende da importância desse momento de construção do layout da planta, construção da UAN, para que mais tarde o fluxo seja racional e adequado. Geralmente a gente pega as UANs já erradas, porque elas já foram construídas ou foram adaptadas para se tornarem UPRs sem um conhecimento técnico e adequar alguns layouts que a gente encontra por aí para que se tornem adequados, né, e racionais e contribuam para a produção, né, para o processo produtivo, é complicado por conta disso, porque isso não foi pensado lá atrás quando foi construído. São poucas as UANs Os que são fluxos, construídas para ser, né, uma UAN, né? nem sempre são, né? Eu me lembro do restaurante popular de Volta Redonda, que eu fui visitar várias vezes com várias turmas. Ele era um clube, ele foi adaptado para receber o restaurante popular. Então, a equipe de nutricionistas que trabalhava lá conseguiu adequar da melhor maneira possível, mas não foi construído com essa finalidade. Então, para o que ele se prestava a ser, ele até foi muito bem adaptado. Isso. O fluxo até conseguia ter uma certa linearidade lá, né? Quanto mais linear é o fluxo, mais adequado ele é para os processos de produção, principalmente os fluxos de materiais,
e os fluxos de clientes. Eu acredito que são os dois os mais difíceis para se adaptar em UANs e principalmente em restaurantes comerciais, né? Os restaurantes comerciais, até como eu falo como cliente, que entro já observando o fluxo e vejo tudo errado lá, né? E é interessante de se observar como as pessoas estão perdidas, assim, né? A pessoa resolve abrir um restaurante sem nenhum conhecimento técnico, e a sensação que eu tenho é que se eu for falar, né, dar um meter o bedelho lá, eu vou dar olhos a cegos. Teve um aluno, há alguns anos, que desenvolveu o TCC dele com estoques, com curva ABC de estoques de restaurantes comerciais. Ele terminou o processo com várias propostas de emprego, principalmente porque ele estava trabalhando com estoque, né, com dinheiro, né, porque estoque é dinheiro, Dinheiro. né, e com custo, com os custos. Ele estava relacionando o tipo, o padrão de cardápio, o estoque e o custo. E vários donos de restaurantes despertaram para o trabalho dele, né? Para o desperdício e para os erros do estoque, né? Que existiam. E ele até nem aceitou, né, algumas, porque ele foi embora para Curitiba, mas ele terminou a pesquisa com vários convites de emprego. E o Então, ABC eu dele acho que ficou ótimo, né? importante a gente mostrar a que nós viemos, né, para essa área de restaurantes comerciais. Eu participei de uma banca agora, online, né, que as bancas esse semestre foram online, de uma aluna que fez sobre fluxos. Interessantíssimo o trabalho dela, né? Propondo novos fluxos para fluxos que estavam inadequados, para restaurantes que tinham exatamente esse problema que eu falei, de não serem, de terem sido construídos, né? Planejados inadequadamente, errados. E ela desenvolveu um trabalho lindíssimo propondo correções nesses fluxos. Então, nós temos uma referência bibliográfica vasta nesse assunto e você está certíssimo quando você fala dos fluxos, né? Eles são importantíssimos para se buscar eficiência operacional, a eficiência de materiais e a melhora, né, o aumento da produtividade operacional com menores custos. Sem fluxo adequado, isso não rola. Não rola. É verdade. Eu trabalhei em duas grandes unidades, né, de alimentação, né, e nas duas eu tinha muito problemas com fluxo exatamente porque essas unidades elas não foram construídas para isso. Então eu criei um outro tipo de fluxo, né, para poder tentar minimizar os problemas que teriam dentro dessa unidade. E eu vejo, como você falou em relação ao restaurante, eu vejo são vários, realmente vários. Muitas vezes o proprietário ele se preocupa com o layout, qual é a cor da parede, quais são as regras, as A principais decoração, exigências, né? né? Com a decoração, como que tá, Que é como que o importante, cliente é chega e vê, é importante. Precisa importante. ser acolhedora, precisa ser Sim, confortável, precisa ser, mas precisa ser mas também precisa ser racional. otimizado, né? Precisa, exatamente, precisa fazer sentido aquelas. Que aí na hora que começa o trabalho, né, o fluxo, é que ele começa a ver os problemas. Você falou em relação à unidade, assim, que muitas vezes não está adaptada para portadores de necessidades especiais, eu vivenciei isso, porque eu trabalhei durante anos numa unidade até um dia em que entrou um cadeirante e a gente viu que não tinha como ele entrar na cozinha, no refeitório. Não teve como, ele teve que fazer a refeição dentro da enfermaria porque não tinha É um acesso. absurdo. Sim, sim, e durante anos de trabalho a gente nunca pensou por esse lado. A gente sempre pensou assim, ele vai entrar do outro lado, mas quando foi colocada a catraca de controle, não foi pensado nisso, que um cadeirante não conseguiria entrar. E quando chegou o cadeirante, minha cara, né, no chão. Foi quando a gente percebeu que realmente não tínhamos pensado Mas nessa então, possibilidade. a culpa não é sua, né? Você não passou por nenhuma reforma lá. A colocação da catraca, ela teve
a participação de profissionais, né, de arquitetos, de engenheiros. Então, mas assim, é uma coisa que precisa ser pensada assim. Essa Sim, acessibilidade atualmente é uma coisa que precisa ser. exatamente. E sobre os profissionais com habilidade, que são habilitados para poder fazer uma gestão de qualidade, Ana Paula, o que que você acha? Então, o nutricionista ele precisa se habilitar. A graduação ela dá o respaldo técnico, né, com relação aos próprios fluxos, a controle de estoque, a saber desses, a elaboração das fichas de estoque, fichas técnicas de preparação, e aí esses conceitos, né, que eu mencionei de per capita, de porção, de fator de correção, que estão cada vez mais sendo perdidos, né? Apesar dos nossos esforços na graduação. É, mas não, assim, não há um tempo hábil para se falar de liderança, para preparar o nutricionista para ser líder de equipe. Não, não tem tempo para isso. Não tem tempo para se discutir os autores, né, todos, porque a qualidade, a gestão da qualidade empresarial, ela tem uma referência bibliográfica, um histórico robusto aí para trás. E é interessante de se estudar tudo isso para olhar para os novos horizontes que estão se abrindo na área de administração com relação a isso. Então, não tem, né? Precisa ter cursos por fora para se Sim. discutir essas questões, porque realmente a graduação não tem tempo hábil para isso. E mercado de trabalho, o que que Pelo você menos acha? hoje, né? É, Porque o profissional, como você perguntou, é o nutricionista, né? O profissional gabaritado, ou então é o administrador. Só que o administrador não tem o respaldo técnico que a gente tem com relação à alimentação, né? A necessidades nutricionais e esse arcabouço técnico que nós adquirimos durante a nossa formação. hoje Com a gente relação ao ainda vê mercado de trabalho, restaurantes sem nutricionistas, né, Ana Paula, funcionando. uhum, Muitas vezes você falou dos administradores. Existem algumas unidades onde alguns restaurantes mesmo, assim, que eles abrem mão do nutricionista dentro da equipe, né? sim. Então eles colocam a A responsabilidade área de técnica do hotelaria inteiro, A área de hotelaria é um grande exemplo disso, né? Eles têm o próprio profissional formado em turismo e hotelaria com especialização em alimentos e bebidas. Eu fui professora de alimentos e bebidas do antigo curso de turismo da FOA. Uhum. As disciplinas, elas estão longe de dar a preparação técnica que a gente tem no curso de nutrição para administrar uma unidade de alimentação e nutrição de um hotel. Só que a gente perde mercado para esses profissionais formados em turismo com ênfase em alimentos e bebidas. Eles é que são os gestores de cozinhas de hotéis. Eu conheci poucos nutricionistas que trabalharam com isso. Uma ex-aluna que trabalhou muito tempo, né, num hotel famoso de Volta Redonda, mas já saiu também há muito tempo para entrar um profissional desse da área de turismo. Então é O um inter- mercado fechado esse de hotéis, é um mercado, hotelaria é um mercado fechado. Então, e o interessante é que se você for para o offshore, eles não abrem mão. Se você quiser um padrão internacional, eles abrem mão de qualquer profissional, mas não do nutricionista dentro da unidade. Porque É, eles sabem que o nutricionista, ele sabendo administrar bem, sabendo gerir custos, a equipe, ele vai trazer lucro, né, para a sim, empresa. Ou, no mínimo, não vai trazer prejuízo. Então, assim, muitas vezes a visão, né, em relação a capacidade do profissional que está um pouco obscura, né? Que não está muito claro. Então, eles ainda não viram os benefícios de se ter um nutricionista com capacidade, com conhecimento técnico, com conhecimento de legislação, sim. atualização de legislação dentro da equipe. Então, É, assim, esse é um grande exemplo. Eu sempre utilizo esse exemplo. Por que, que o offshore não abre mão do nutricionista? Né? E a maioria das empresas, e eles funcionam muito bem,
conseguem padrões, né, as pontuações, né, as graduações, como esqueci qual o nome, das ISOs, né, As que ISOs 9000. as ISOs 9000, eles sempre buscam, eles sempre conseguem, porque essa é a meta deles, é conseguir ter a padronização, conseguir ter a qualidade, gestão de custos para poder ter o mínimo de prejuízos e não abrir mão do nutricionista. Então, assim, acho que essa mentalidade, né, precisa ser modificada e também do próprio nutricionista que trabalha dentro dessa área, dele fazer a divulgação dos trabalhos, né, que são vários. Exatamente. Foi o que esse ex-aluno conseguiu fazer. Mostrar o nosso serviço, né, para restaurantes comerciais. E eu vejo assim também um campo interessante de consultoria, né? Quem tiver coragem para empreender nessa área pode também prestar serviço, terceirizar esse serviço e chegar para treinar as equipes, inclusive o próprio nutricionista, que também precisa de treinamento para implantação de gestão de qualidade. E aí é o nutricionista que vai vender o seu serviço, né, para capacitar outras equipes e outros profissionais nutricionistas também, né, em gestão de qualidade. Eu acho que é uma área interessante também para quem tem coragem de empreender nessa área. É um mercado promissor. A É, Rafaela Marquesato e a Márcia, né, estão com uma empresa muito bacana. Eu estou achando maravilhoso o trabalho que elas estão executando dentro dessa área mesmo, né, de consultoria. Eu acho isso muito importante. Então, é um trabalho muito lindo que elas estão fazendo. Eu sempre toda vez que eu posso, eu estou lá assistindo, acompanhando, eu acho muito bacana. Ana Paula, a gente está com um tempinho, a gente está com 5 minutinhos. O que você, dentro de tudo isso que você falou, que é tema para dia inteiro, para uma semana de trabalho, tempo uma é pós-graduação. muito assunto. É. É muito assunto para se trabalhar. Mas, assim, a gente tem 5 minutos. O que você acha que de tudo isso, o que tem de mais importante? Né? O que tem de mais importante? Em relação à gestão de qualidade, quais são os critérios, quais são as classificações, capacitações? Me fala assim, o que acha de mais importante que a gente poderia Eu colocar acho aí? que o mais importante, a principal vantagem da implantação do sistema de gestão de qualidade é a satisfação do cliente, paralelo ao incremento da produtividade e dos custos. Tem várias vantagens, tem vantagem para a equipe, tem vantagem para o líder, tem vantagem para todo mundo, mas a principal vantagem é a satisfação do cliente. O cliente precisa ser a principal meta, né? O principal objetivo. A satisfação do cliente precisa ser a principal meta a ser batida. É o que eu acredito. Até porque, junto com ela, vem o incremento dos custos e da produção. É Então, isso. assim, o mercado de trabalho está aberto, né, Ana Paula? É uma área em que o nutricionista que queira investir, né, nessa parte, ele tem ele tem um grande espaço, ele pode ir inovando, ele pode trabalhar em vários segmentos. Dentro da gestão, você pode trabalhar com várias áreas diferentes, né? Você pode É, prestar consultorias dentro de vários desses segmentos do que foi falado aqui hoje. até com elaboração de ficha técnica. Sim, somente com isso. Elaboração de Exatamente. ficha técnica, uso de rotulantes, né? Ai, Também treinamento, né? O treinamento da equipe também, que eu acho super importante. A elaboração de POPs, manual de boas práticas, que é fundamental, exatamente. né? Que não Tudo isso está pode faltar, inserido na qualidade, tem que né? estar inserido, precisa estar inserido. Ana Paula, ó, agradeço. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. A Inês Nunes está falando aqui, magnânima, saudade. Está As falando mensagens não estão. esse Agora que eu prodígio. consegui subir aqui para ver. Eu também não sei mexer, gente. A Letícia, tá, não, a graduação não dá, né, nem metade do que precisamos em um ano. É verdade, é verdade. Por isso que é importante a gente, Se aprimorar, depois de terminar a aperfeiçoar depois faculdade, da pós-graduação. Ai, meu Deus. sim, ter que fazer uma pós-graduação, fazer cursos dentro da área que você vai trabalhar,
porque você vai receber mais informações e outras ferramentas para trabalhar, né? Então, assim, E é o rotulagem, isso, a live da Maceno, tá? Ana Paula, muito obrigado por você ter beijo para todos aceitado. os ex-alunos que estão aí. Tem. Beijinho. Agora que Um eu subi, abraço. tem um monte de gente aqui. O An é para toda a vida, realmente, Inês, é para toda a vida mesmo. E é uma área apaixonante, eu adoro. Muito obrigada, É Ana a nossa Paula. principal fatia de mercado, né? Exatamente, exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Boa Amei noite. participar. Obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço você ter aceitado. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Na semana que vem a gente vai estar. A gente tem a Aline Barros também, que é ex-aluna, a Ana Paula conhece, né? E ela Sim, ela vai falar sobre punks, né? Que é as plantas de alimentação não convencional, né? Eu adoro esse tema. eu Vai também. ser Vou bem perder. bacana. Vai ser bem bacana. Eu espero vocês lá. Um Beijo, abraço. beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, Beijo, gente. Ângela. Boa Obrigada. noite. Nada, obrigada a você.